Bem-vindos, vitorianos, a mais uma análise do jogo de handball do Vitória, desta vez com o Póvoa, a primeira derrota no campeonato. Como sempre, o nosso convidado é Ricardo Palma. Ricardo, olá, bem-vindo de novo. Olá, boa noite a todos, boa noite, vitorianos. Eu pensava que estava a dar sorte e logo agora que tive a honra de estar no pavilhão a ver o jogo. Há muitos meses que não podia ir a um pavilhão ver um jogo, né? E conseguir ir ver esta nova equipa do Vitória no nosso pavilhão foi algo fantástico. E eu pensava que trazia a estrelinha, né, dos dois jogos anteriores. Dos nossos comentários tinham sido sempre sobre um empate no primeiro jogo e sobre a excelente vitória da jornada passada em Avanca. E eu estava de facto muito confiante para este jogo. E sou-vos sincero, quando cheguei ao pavilhão e vi a equipa do Povo a aquecer, eu pensei, poxa, afinal estes gajos estão muito bem armados. Pronto, e depois baixei um bocadinho a expectativa quando o jogo começou. E depois eu tive a fazer os comentários para a gravação de vídeo, nas condições adversas, né? Porque estávamos com máscara, estávamos com micro, sem os fones, era difícil eu e o Carlos Silva também ouvirmos um ao outro, né? Provavelmente falámos muitas vezes um por cima do outro, mas pronto, foi as condições possíveis. Eu prefiro ter o barulho do público, ter bastante ruído e estar ali com os fones e estamos concentrados, mas pronto, para mim pessoalmente foi bom ter regressado ao pavilhão. E a única coisa que não foi boa foi o resultado, mas nós entramos, o jogo inicialmente foi atípico, não é? Quando nós utilizamos a palavra atípico para não dizer que estava feio. Foi 0-0 até aos 5, 6 minutos. E depois estava muito equilibrado o jogo, as equipas a respeitarem-se muito uma à outra. Mas depois, logo no início do jogo, enquanto as equipas estavam-se a encaixar, ambas a defender 6-0, os ataques também com os centrais a terem uma grande preponderância na manobra ofensiva das equipas, o Ruben por parte do Vitória e o Ventura na equipa do Póvoa. As equipas estavam bem organizadas, o Póvoa apresentou uma primeira linha bem alta, com um lateral esquerdo romeno muito alto, mas que o jogo não lhe saiu particularmente bem. E depois era aquilo que eu temia da primeira linha do Póvoa, e foi algo que, com o decorrer do jogo, e já vamos explicar porque a primeira linha perdeu essa importância, e depois foi até a segunda linha que decidiu, em termos ofensivos, a superioridade do Póvoa sobre o Vitória. Mas pronto, o jogo inicialmente estava feio, muito lento, muito jogado só em ambas as áreas, sem transições, sem contra-ataques. Mas pronto, era essa a toada do jogo. E depois aconteceu, eu acho que o Vitória começou logo aí a sofrer. Foi a primeira exclusão do Pedro Martins, é surreal, é algo. Ele é desequilibrado quando está a fazer aquela movimentação mais usual do Vitória, a permuta de central com o pivô, e ele quando sai cá fora aos 9 metros, é desequilibrado, ele está a fazer o passe, é desequilibrado e cai no chão, e o árbitro interrompe o jogo e diz que é simulação de queda, e coloca o nosso jogador mais influente na rua. Foi um lance muito estranho, mas pronto, como é o início do jogo, é aquela coisa que isto vai passar, mas não, o Pedro voltou ao jogo e é novamente excluído. E da parte do Povo, também aquele lateral esquerdo grande que eu temia, do Romeno, que estava a defender ao meio também tem duas exclusões seguidas, porque os árbitros viram que o jogo estava a ficar logo desequilibrado muito cedo em termos disciplinares, e então, por sua decisão, começaram a tentar limpar o que mal estava a ser feito.
e o jogo aí perdeu graça, ou seja, o Pedro Martins, que é um jogador muito importante, tanto defensivamente como ofensivamente, ficou limitado logo com essas duas exclusões, continuou a jogar, mas muito limitado. Depois foi defender na posição 2, entrou o Nuno Gonçalves, que esteve lesionado desde o primeiro jogo e que entrou bem, entrou confiante, fez ali também 2, 3 golos seguidos muito bons no decorrer da primeira parte. Do lado do Povo, esse lateral esquerdo sai do jogo, entrou outro jogador para defender na zona central, a dupla de centrais ficou mais baixa, ficou com menos envergadura. No ataque também baixou bastante, entrou um lateral esquerdo brasileiro, muito móvel, muito levezinho, e foi ele que veio a dar muitas dificuldades à nossa defesa, desgastou imenso a nossa defesa. O Povo perdeu a capacidade de tiro de primeira linha e o jogo ficou muito no 1 contra 1 e as bolas a sobrarem para os pontas. O Póvoa tem 2 excelentes pontas, o André Caldas e o Rui Lourenço, jogadores com muita experiência, muitos anos de primeira divisão. Depois são pontas que, com guarda-redes como o Humberto Gomes, que tem uma grande eficácia defensiva, é um guarda-redes que facilmente põe bolas no contra-ataque, e houve ali foi essa segunda linha do Povo que desequilibrou ali o Vitória. Mas pronto, a primeira parte, o Vitória teve aquelas explosões, conseguiu manter o equilíbrio no marcador e está sempre por cima. Ali a meio da primeira parte há aqui 2, 3 contra-ataques, precisamente destes jogadores que eu atrás referenciei, e o Povo fica ali a 3 golos. A Vitória consegue recuperar e consegue ainda assim passar para a frente do marcador, e acaba a primeira parte com um gol por baixo, um gol que entrou mesmo em cima do apito final, já com o novo guarda-redes na baliza, o miúdo tunisino, que entrou para defender um 7 metros. Faltava sensivelmente 7 minutos para acabar a primeira parte e ficou o resto da primeira parte na baliza. Foi uma agradável surpresa. Ele entrou um bocadinho a frio, mas esteve bem. Eu creio que vai ser uma boa solução. Vamos ver como é que ele se adapta bem. Os guarda-redes têm que se adaptar bem ao estilo de jogo. Eu não sei onde é que ele jogava, se ele estava a jogar em África, se já estava na Europa, ele vai ter que se adaptar. Não obstante, referenciar que o Alan estava muito bem na baliza, mas também com a ajuda da defesa, algo que também já falámos no jogo anterior, a defesa estava bem e nós, pronto, era no ataque que estávamos a ter mais dificuldades, porque não estando a fazer transições, no jogo, no 6 contra 6, estava difícil no ataque. Depois houve aquela recuperação que foram 2, o Nuno Gonçalves marca 2 golos muito idênticos nos 9 metros, dois golos a saltar a pé juntos e a colocar a bola no ângulo largo em baixo. O Humberto não conseguiu parar. E pronto, e vamos para o intervalo com uma bola por baixo. A posse de bola na segunda parte começa com o Povo, e o Povo cava ali alguma distância logo no início da segunda parte. Determinante para o resultado final. Sim, o Vitória aí começa a segunda parte por baixo e começa a perder um pouco o controle emocional do jogo, com o desgaste dos árbitros. A dupla de árbitros continua no seu ritmo a desequilibrar bastante o jogo, a tornar o jogo muito parado, muito lento. Eu nos comentários ao jogo, eu fazia a comparação do jogo anterior, que foi um jogo que nós reparámos, quem assistiu ao jogo, que estava a chover lá em Avanca, o piso estava muito úmido e havia muitas paragens, mas aquela dupla de árbitros, dos irmãos Martins, uma dupla internacional, fez com que um jogo que tinha tudo para ser um jogo quizilento e com muitas paragens, e que o jogo foi bem jogado, foi bem disputado, e manteve-se a organização que veio. Essa organização em termos disciplinares veio
a ajudar o Vitória a construir um excelente resultado. Aqui foi o inverso. Esses árbitros paravam muito, os jogadores depois começaram a entrar muito em diálogo com os árbitros. Eles têm uma exclusão, eles excluem o Ruben. Houve ali um lance esquisito do lado do Povo, eles param para chamar a atenção ao jogador do Povo, algo que eles deviam fazer logo no início do jogo. Aquela exclusão que fazem ao Pedro Martins não era para ser excluído, podiam avisar, dizer voltas a simular uma queda, mas para a rua, ao jogador romeno a mesma coisa, mas não, eles começam o jogo com amarelo, a primeira coisa que eles querem fazer é dar um amarelo para poderem ficarem livres de dar os 2 minutos. E depois andam o resto do jogo a tentar limpar o que mal foi feito no início. E nesse lance, eles estavam a chamar a atenção ao jogador do Povo, e o Ruben faz um comentário, creio eu, normal, não é? Pela expressão e ele mete o Ruben na rua. E pronto, epá, e a partir daí a equipa já estava, não é? A equipa já estava algo desenquadrada emocionalmente. Estávamos a 15 minutos da segunda parte, tínhamos 4 ou 5 golos por baixo, e já havia aquela sensação que o jogo está perdido. E o que é facto é que depois há ali um time-out, o Vitória mete um time-out, que não corre bem ao Vitória, e logo após mete o Povo, mete time-out, e que o Vitória conseguiu sair melhor do time-out metido pelo Povo do que o nosso próprio time-out. E o que é facto é que recuperámos e voltámos ao jogo. E faltava muito jogo ainda, não é? Tinha que haver ali toda a gente a ter este discernimento de parar, de tirar o foco da arbitragem. Eu sei que é difícil, eu estava a fazer o comentário e aqueles 2 rapazes, 2 miúdos, que eu já os conheço há algum tempo, não há muito porque eles são muito novatos e eles não têm capacidade de leitura do jogo, ou seja, eles só estão a ver o que lhe passa à frente dos olhos. E eles não conseguem perceber o que é que o jogo, para onde é que o jogo caminhará, e eles não têm essa capacidade. E árbitros assim não podem apitar jogos de primeira divisão. Ponto final. Eu sei que é difícil a Federação agora ter duplas à altura de tantas jornadas, né? Porque são muitas equipas, mas para garantir bons jogos e bons espetáculos, é decisivo que hajam bons árbitros nestes jogos. Porque quando jogarmos aqui em casa com o Porto, com o Sporting, com o Benfica, provavelmente virá o Ivan Caçador e o Eurico Nicolau, mas aí não é necessário, aí podem vir esses árbitros. Nós precisamos do Ivan e do Eurico e dos irmãos, o Daniel e o Roberto Martins, como tiveram semana passada, e como a dupla do Ricardo e do Duarte, os madeirenses. Precisamos desses nestes jogos, porque nos jogos com os grandes qualquer um apita, até nós apitamos se for preciso. E então é isto que a equipa do Vitória tem que estar preparada, os treinadores têm que fazer este trabalho com os jogadores, tirar o foco de cima da arbitragem, porque ontem temos tido público no pavilhão, aqueles árbitros iam ser muito apertados e ia ficar feio e não se justifica. Porque estas duas equipas ontem estavam preparadas para dar muito mais do que aquilo que deram. O jogo ficou muito parado, muito lento, muito pesado, muito arrastado e não foi um jogo que fosse giro, não é? Comparativamente com o jogo anterior, que a equipa do Vitória se portou muito bem. E perdeu a organização, e foi essa a questão, foi este descontrole emocional que eu acho que temos que corrigir. Os treinadores têm que, talvez aquilo que eu gosto sempre de sugerir, depois no final do jogo tive com alguns deles, já que fui lá ao pavilhão, também aproveitei para estar com o pessoal, mas pronto, não, naquela altura só temos que os confortar e nada mais, a quente não há que falar muito sobre o jogo. Mas aquilo que eu acho que pode ser uma sugestão é que o João e o Chico Bacalhau tentem
encontrar dois líderes para o trabalho defensivo e dois líderes para o trabalho ofensivo. Eu vejo, assim, em termos defensivos, o Araxá, que é aquele jogador que predominantemente só defende, e o Ruben, que é o jogador que ele é que faz a construção toda do ataque. Estes dois jogadores terem um papel mais concreto na gestão da equipa, para depois os treinadores estarem libertos em conseguir gerir o resto do jogo, gerir as ações coletivas, gerir a gestão dos jogadores, a gestão dos posicionamentos estratégicos, porque ontem eu pensava que o Bruno Rodrigues estava lesionado, ele jogou, ou seja, se ele jogou, se calhar provavelmente não poderia não estar a 100%, porque eu vi que ele tinha ali a mão ligada, mas o que é facto é que o Ruben, peço perdão, o Bruno Rodrigues foi utilizado só na segunda parte, um bocadinho no final da primeira e depois mais na segunda, e o Póvoa não deixava que o Bruno saísse. E então o Bruno tinha que defender na posição dele, a posição 2, mas no lado oposto ao banco. E era precisamente onde estava o tal lateral esquerdo, o brasileiro, o Alain, que deu ali muito trabalho ao Bruno, e a equipa técnica tem que o preparar, tem que fazer com que ele mantenha aquele posicionamento quando tiver que ficar na defesa, mas sem se desgastar, e procurar que o central mais perto dele que o possa ajudar e possa tentar ali fazer ali trocas de oponente. E são estas pequenas coisas que o Vitória tem que gerir melhor. Ontem, quando o Pedro apanha a segunda exclusão, ou não defende, ou defende na posição 2, no lado oposto ao banco, para também permitir que depois se faça esta troca, porque fazemos predominantemente duas trocas, a do Araxá e a do Francisco. O Francisco fez ontem um jogo outro jogo muito sofrido, como fez em Avanca. Ele dá muita luta ali, ele trabalha bem na defesa. Ontem teve mais responsabilidades no ataque, e teve bem, e respondeu bem, mas teve o jogo todo bem, o jogo por dentro. Depois, falar mais os pontas ontem não tiveram muito espaço. O Gonçalo Grácio, creio que não marcou. O André Alves marcou enquanto pôde, porque depois na baliza tinha o Humberto Gomes, e o Humberto é um jogador, um guarda-redes para já muito experiente, e depois que uma leitura muito, muito fácil. E para estes jogadores mais inexperientes, mais novos, têm que ter muitas soluções perante guarda-redes como o Humberto, e o Humberto chegou à hora, ele desequilibrou bastante o jogo, porque na hora que era preciso haver guarda-redes, ele teve guarda-redes. Eu volto a dizer, como disse ontem, eu acho que o Póvoa, eu vi um bocadinho daqueles jogos que o Póvoa fez do acesso à primeira divisão, mas sinceramente eu vi no telefone, estava na praia, foi só para ver também, mais para ver o resultado do que propriamente a dinâmica das equipas. Mas ontem, quando entrei no pavilhão, pensei, bom, afinal estes gajos têm uma equipa forte, tem dois bons canhotos, tem o Manel Sousa, e tem o Zé Rolo. O Zé Rolo teve muitos anos fora a jogar em Angola, e agora voltou. O Zé Rolo ontem, quando chegou a hora que era preciso decidir, o Zé Rolo é lateral direito, fez um remate cá de fora, que foi dos poucos remates que o Póvoa fez da primeira linha, que foi gol. A seguir simula o remate cá de fora e assiste o ponto, o Rui Lourenço entra e marca o gol, ou seja, chegou ali àquela hora e houve aqui a experiência a chegar ao de cima. Achas que essa experiência também influenciou um bocadinho o desenrolar do jogo e mesmo o próprio resultado? Foi ontem, foi o que, perseguindo o raciocínio que eu estava a dizer, o Póvoa não tem mais equipa que o Vitória, mas tem em termos de experiência, de 3, 4 elementos, fazem muita diferença. O Vitória tem mais potencial físico e potencial tático, mas depois o Humberto na baliza, os pontas muito experientes, o Zé Rolo, que entrou muito bem,
E o central, o Ventura, o miúdo trabalha muito bem, tem muitos anos a jogar no Ismael, na primeira divisão, depois de ter feito a formação no Futebol Clube do Porto. Pronto, são miúdos que já têm muitos anos disto, não é? Mas só que depois a equipa, o jogo é muito, o jogo do Póvoa é um jogo muito, é denunciado, não tem muitas soluções. Tem um pivô muito pesado, muito chato, que pronto, é preciso estar bem enquadrado para não... Mas não tem muita variabilidade de jogo, não tem muitas soluções. Mas depois foi a experiência que fez a construção deste resultado. O Vitória acusou o facto de estar em casa e de como fizeram um excelente jogo anterior com uma vitória, havia aquela responsabilidade de, se formos ganhar à Avanca, temos que ganhar em casa ao Póvoa, que é um clube recém-chegado à primeira divisão, mas tem argumentos de primeira divisão. Esta é a questão, não é? O Póvoa não chegou à primeira divisão mal preparado. E depois, quando apresenta um guarda-redes como o Humberto, logo aí tem um plus de qualidade de fazer a diferença, e este Póvoa vai fazer um bom campeonato. Tem um treinador muito experiente e que, com aquele jogo, um jogo muito fechado, mas é um jogo que vai desgastar muitas equipas, e ontem a Vitória foi vítima disso, claramente. Nisso, e depois também já falar da arbitragem. Não quer dizer má arbitragem, mas... Não, foi péssima mesmo. Juntando essas duas coisas, pronto, acabou neste resultado de 25-21 e a primeira derrota do campeonato. Sim, ainda assim eu acho que é uma derrota, não, da mesma forma que aquele empate na primeira jornada, que podia ter sido vitória e foi um empate, mas depois se calhar se ganhamos a primeira jornada não ganhávamos em Avanca, e ganhamos em Avanca, e agora o próximo jogo, perdemos este, ganhamos o próximo. É assim que temos que pensar. Os jogadores não têm que acusar o peso de termos que ganhar em casa, não é perante os nossos adeptos, mas para os ajudar. Estava muita gente fora do pavilhão, há muitas expectativas, também, pronto, aquilo que já temos vindo a falar, não é? Na altura no atual momento do clube, o handball é sempre aqui um garante emocional, e toda a gente quer. Eu ontem senti-me bastante feliz de poder ter estado dentro daquele pavilhão, mas temos que ter paciência e seguir caminhando, fazer o trabalho, apoiar os nossos jogadores, a nossa equipa técnica. Temos que melhorar, mas nada mais, nada de pesado, não é? Eles sabem muito bem o que não correu bem ontem, o que é que têm que melhorar, e tem uma semana pela frente. Ontem foi muito bom ver o regresso do Nuno Gonçalves. O Nuno dá-nos ali muitas soluções, para já dá mais altura na defesa, e depois dá-nos muitas soluções no ataque. Por outro lado, o Pedro Santana ontem não foi um jogo que lhe corresse bem, não conseguiu. É um jogador jovem, né? Faltou-lhe ali se calhar um golinho para depois se soltar no jogo, mas foi um jogo, eles deram o máximo, e nós temos de estar felizes, e temos que esperar por mais jogos, e que a equipa também vai crescer com os jogos. Agora que esta equipa tem muito potencial, relembro-me que ainda temos 2 jogadores para se juntarem ao plantel, não é? O lateral direito iraniano, e também o angolano, o Teca. Isto está tudo muito pendente da questão de saúde pública que atravessamos, não é? A questão da pandemia, se os jogadores chegam ou não. Mas ainda assim, com o plantel que temos e com aquilo que eu já vi esta equipa fazer, tenho boas expectativas, e que estão a jogar um jogo giro de se ver. O nosso central, o Ruben, tem muitas soluções. Ele ontem sacou lá 2, 3 remates na cara da defesa, muito bem. A equipa temos equipa, pessoal. Eu ia agora entrar mesmo por aí, em termos individuais. Nestes 3 jogos já se consegue ver ali 1 ou 2 ou 3 jogadores que estão muito bem. Então, o Ruben, por exemplo,
foi novamente o melhor marcador da equipa. Foi o Ruben fez um excelente jogo ontem. Houve ali uma altura na segunda parte que ele se calhar precisava ali do descanso e devíamos alternar ali um bocadinho o central, se calhar o Francisco entrar a central, porque a defesa do Povo adaptou-se ao Ruben e ele trabalhou imenso para depois voltar ao jogo e fazer ele faz 2 golos em apoio na cara da defesa, o Humberto não conseguiu, e depois ainda faz um mais descaído para a lateral esquerda. Sim, o Ruben no ataque, só que o Ruben ontem ficou sem o Pedro Martins. Lembram-se que falámos a semana passada na importância do 2 contra 2 no nosso central com o pivô. O Pedro Martins tem uma preparação, uma leitura da trajetória do central e a bola, ele faz muito bem a preparação da chegada da bola e torna-se imparável. O Ruben faz muito boas assistências para o Pedro, porque o Pedro faz uma boa leitura e prepara muito bem a recepção. E isso desgasta muito as defesas. E ontem não tivemos isso. Ficámos sem o Pedro no ataque. O Araxá fez um jogo também muito sofrido. Ele teve um toque feio na perna que ele estava a coxear, e fez um jogo muito sofrido. E faltou-nos isso, não é? A destacar individualmente. A minha análise é aquele lance que dita a primeira exclusão surreal do Pedro Martins, tirou-nos um bocado do jogo e tirou o Pedro depois do jogo. Quando ele leva a segunda exclusão, ele ficou alarmado, e tirou-nos aquele que eu acho que é o jogador mais importante nesta altura, que faz uma grande diferença comparativamente à nossa equipa do ano passado, não é? Temos um jogador com algum andamento internacional, não é? Apesar de ser um jovem. Eu ontem conheci-o pessoalmente, não o conhecia ainda. É um miúdo, mas que pronto, já jogou na Hungria, já jogou na Europa e veio acrescentar muito à nossa equipa, claramente. Exato. Próxima jornada, boa hora. O que é que tens a dizer? Eu tenho a dizer que vamos ganhar, porque eu sei que o Vitória o ano passado fez lá um excelente jogo, eu não vi esse jogo, mas foi um bom jogo, podia ter dado logo a vitória, empatámos, creio eu, e foi um excelente jogo que se fez lá o ano passado, ainda com o Danilo no comando da equipa. Por isso os jogadores que foram lá o ano passado vão com essa ilusão, e com os novos que chegaram. Eu acho que o Boa tem uma boa equipa, uma equipa bem organizada, tem um bom treinador, vai ser trabalhoso, é uma equipa jovem, uma equipa leve, uma equipa que corre muito, mas é o próximo, e é assim que temos que pensar. Não precisamos de estar a fazer muitas contas mais para a frente, é jogo a jogo, é jogar o jogo, não estarmos tão focados no objetivo a longo prazo, é gozar também a jornada. E estes miúdos, que eu considero que a equipa do Vitória é uma equipa nova, uma equipa com muita margem de progressão, eles têm que usufruir do jogo a jogo, do treinar para jogar, prepararem-se para jogar, gostarem de treinar, e é isso que nós temos que dar apoio a esta equipa e esperar o melhor deles. E apoiá-los na vitória e na derrota, e vamos somando, e são muitas equipas este ano. Vamos dar força aos rapazes. É isso. Bem, Ricardo, se não tiveres mais nada a acrescentar, por mim dou por encerrar esta análise e vamos para cima deles, e o próximo é o próximo e temos que deixar esta derrota para trás. Sim. Não, por norma nós aprendemos mais nas derrotas do que nas vitórias. Pronto, é aquilo que temos, é a principal ilação que temos tirado deste jogo, é tirar as aprendizagens, porque nada mais. Ganhámos o jogo passado, não fomos os melhores do mundo, e perdemos este jogo em casa, também não somos os piores, e não há peso nenhum, e os jogadores têm que estar satisfeitos com o que têm estado a fazer, a equipa técnica também, procurar melhorar, procurar dar mais ferramentas a estes jogadores. Eles têm muita capacidade, por isso temos muito para crescer em qualidade, e o próximo jogo é aqui uma deslocação aqui perto, por isso em termos de logística e desgaste não vai
sofrer grandes alterações na equipa, por isso a maior parte deles já jogaram naquele pavilhão e sabendo que o último jogo foi um jogo que foi bem conseguido lá, é tirar esse pendor positivo do jogo e é o próximo, é jogo a jogo e nós também como seguidores da equipa também é jogo a jogo e é confortar os jogadores, apoiá-los nas redes sociais, nos nossos canais que temos online e os jogadores sentem que têm os adeptos e a cidade com eles e a ver se isto passa para irmos todos ao pavilhão. Eu gostei bastante de estar dentro daquele pavilhão ontem, sou-vos sincero, ver os cascóis, ver aqueles panos todos. Estranho jogar naquele... Nunca joguei à porta fechada neste pavilhão, uma vez ou outra já o pavilhão foi interdito e tivemos que ir jogar para fora, mas jogar à porta fechada é algo muito estranho, é esta aprendizagem que estamos a ter nesta altura, mas as condições são iguais para todos. Nós não podemos pensar que se fosse com os adeptos ganharíamos os jogos, não, nós temos que pensar que estamos a jogar com os adeptos connosco e não está o ruído, nós nas nossas cabeças temos que nos preparar e dar um bocadinho mais para os adeptos que gostariam de lá estar. É assim que os jogadores têm que pensar e não vamos entrar neste esquema de se fosse que o pavilhão estava cheio e ganhávamos e empurrávamos os outros, não. É sentir que as pessoas estão connosco, o pavilhão tem essa representação lá dentro e jogar com confiança e agora o próximo jogo é jogar fora aí, então torna-se mais fácil. É isso, concordo plenamente. Bom, Ricardo, obrigado mais uma vez por esta análise a este jogo e vemos para a semana. Obrigado uma boa semana a todos e força Vitória. É isso, força Vitória. Obrigado, Vitória. Um abraço, boa noite. Um abraço.